E agora a gente vai falar da ocupação de leitos e da evolução da pandemia aqui em Alagoas. O estado atingiu a menor taxa de ocupação de UTIs em 5 meses. Enfim, uma boa notícia para a gente respirar um pouco mais aliviado, né? Vamos ao vivo com o repórter Alan Garcia, que tem os detalhes sobre o que representa essa queda. Alan, é importante a gente reforçar que a gente chegou a dar aqui, né, no caso de Maceió, 94% de ocupação, um nível muito alto. Qual é a taxa agora, atualizada? Quantos por cento de ocupação dos leitos de UTI estão, né, exatamente? Qual é essa taxa agora, no momento, Alan? Edson, de acordo com a Central de Regulação de Leitos daqui do estado, os leitos aí contabilizando todos eles, né? Alagoas tem hoje uma ocupação de 58%, né? Como você colocou, né? Uma taxa que a gente não via há pelo menos 5 meses, onde sempre a ocupação estava lá em cima, né? Então a gente conseguiu reduzir nessa barreira aí dos 60%, chegando a 58% nesta quarta-feira. Dá para a gente respirar um pouquinho mais, estamos mais aliviados. Nós estamos aqui com ele, o Fernando Maia, infectologista, que sempre nos ajuda nessa interpretação e trazendo essas informações tão importantes. Doutor Fernando, boa noite para o senhor. 58% é um número que a gente consegue enxergar com mais tranquilidade. Claro, temos que manter todos os cuidados ainda, a vacinação ainda não chegou a todos, mas é um número que a gente já observa que é interessante, mostra um certo controle. O que é que o senhor acha? Boa noite. Boa noite. Sim, com certeza. É uma notícia muito boa, né? É o que a gente esperava, assim, quando começasse a vacinação, começasse a avançar um pouco mais, como já está acontecendo, a gente esperava que acontecesse exatamente isso. A gente começar a respirar um pouco mais aliviado. Então a gente vê nas últimas semanas o número de casos geral vem caindo, o número de internações vem caindo e os óbitos também ainda está um pouquinho alto, mas já está com tendência de queda. Isso é muito bom. Isso é reflexo da vacinação que vai avançando e a gente vai tendo um pouco mais de sossego, graças a Deus. O senhor sente esse reflexo da ocupação dos leitos, principalmente de UTIs, que são aqueles pontos onde as pessoas estão mais críticas, nesses hospitais que o senhor trabalha, né, já que está na linha de frente? O senhor tem observado isso? Sim, com certeza. E um detalhe importante, são dados dos hospitais daqui da capital, que acaba refletindo do estado todo, né? A gente já tem observado uma nítida redução de casos mais graves, portanto, que precisam de internação, entre os idosos. Porque os idosos já foram, na sua maioria, vacinados. E a grande maioria, mais de 90% dos pacientes que estão internados com Covid hoje, são indivíduos que ainda não estão vacinados. Então isso indica claramente que era o que a gente já esperava, que a vacina tem um efeito importante e protetor. Como você lembrou bem, é cedo para a gente cantar vitória, a gente ainda não chegamos nem 50% dos vacinados ainda, então a gente ainda precisa avançar um bocado. A gente só vai ter um sossego maior, uma maior tranquilidade quando se atingir 80% da população vacinada, aí a gente pode ter um pouco mais de sossego realmente, mas a gente já começa a observar essa diminuição do número de casos relacionados à vacinação de uma maneira geral, sim. O senhor adiantou o meu próximo ponto, né, que é exatamente a internação, a ocupação desses leitos pelos idosos. Ou seja, sinal de que as vacinas estão causando um efeito positivo. Sim, exatamente. Era isso que a gente esperava. E, de fato, está acontecendo o que se previa, que houve uma nítida redução na internação. Entre os idosos, o número de casos entre idosos, pessoas com mais de 60 anos, já caiu mais de 80%. Isso é muito bom. Você lembra que as pessoas lembram que no início da pandemia, lá no início do ano passado, os idosos eram a grande maioria dos casos graves e das mortes. Hoje tem caído bastante, né? A pandemia, nesse quase um ano e meio, mudou um pouquinho o seu perfil. Hoje a gente tem tido muitos casos em pessoas mais jovens e, na sua grande maioria, nos casos mais graves que a gente tem observado, exatamente pessoas que não estão vacinadas ainda. Então isso é motivo, isso é o sinal de que a gente precisa realmente avançar nessa vacinação para que a gente possa ter, então, finalmente o controle dessa situação toda. Doutor Fernando, para quem ainda não chegou na fase da vacina, foi confirmado ali o Covid na pessoa, né, mas enfim, ela está bem hoje, digamos, mas apresenta alguma tosse
que não passa, toma remédio. É importante investigar. Com certeza, com certeza. Nesse contexto que a gente está vivendo, qualquer sintoma respiratório, tosse, dor de garganta, perda do olfato, perda do paladar, dor de cabeça, deve-se investigar. A gente sempre tem que pensar na possibilidade de Covid. Embora existem outras causas para isso também. Tem outros vírus que criam um quadro muito parecido, tem outras doenças que também cursam com tosse crônica, por exemplo, asma, refluxo gastroesofágico. Todas são situações que a gente precisa investigar, precisa pensar nessas coisas quando a gente vai investigar o doente. Mas é muito importante que se faça essa avaliação. Também é muito importante que, se a pessoa chegou na sua época de se vacinar e está com sintoma respiratório, é muito importante que procure o serviço médico para que se possa excluir Covid. A única contraindicação para tomar a vacina de Covid é estar com Covid. Não porque faça mal. Simplesmente, se a pessoa estiver doente com Covid já, a vacina pode perder a sua eficácia, a sua potência de ação. Então, não se deve tomar a vacina estando doente. É a única contraindicação. Então, se você está com sintoma respiratório, chegou a sua vez de vacinar, não vacine de imediato. Procure seu médico, faça a avaliação para você poder tomar sua vacina tranquilo. Doutor Fernando, vacina hoje somente para as pessoas, sempre é indicada, né? Está sendo indicada para as pessoas acima dos 18 anos. Claro, vai chegando a idade de cada um, mas a vacina só é aplicada naquelas pessoas com 18 anos aqui no país. Semana passada nós noticiamos a morte de uma bebê de 7 meses. Ela nasceu bem, sem nenhuma doença, sem nenhuma comorbidade. Existem estudos, pesquisas para a gente poder vacinar pessoas mais jovens, adolescentes, crianças, bebês? Sim, tem vários estudos em andamento. Inclusive já tem um estudo mostrando a segurança dessas vacinas que a gente tem utilizado em adolescentes. Então, por exemplo, a Israel já liberou as vacinas para maiores de 12 anos. E aqui no Brasil já há esse indicativo de que os adolescentes também começaram a ser vacinados. Eu creio que em breve, talvez no próximo ano, provavelmente, a gente vai poder vacinar, inclusive, as crianças contra a Covid também. Os testes estão sendo feitos, são testes de praxe normais, sempre que aparece um produto novo, como é o caso dessas vacinas, que são produtos novos, a gente precisa testar em grupos restritos antes de liberar o imunizante para todo mundo. Pelo que eu sei, pelo que eu tenho visto, tudo indica que a vacina vai poder ser liberada sem maiores problemas. E é importante isso, porque o Covid vai ser mais uma doença entre tantas que a gente já convive. A gente não vai se livrar definitivamente do Covid. Com essa vacinação agora em massa, a gente vai conseguir controlar essa situação de pandemia, de transmissão descontrolada como a gente está agora. Mas o Covid vai passar a ser mais uma doença entre tantas que a gente já convive normalmente e que a gente vai precisar tomar vacina. Provavelmente todos nós que nos vacinamos esse ano vamos ter que tomar reforço da vacina no próximo ano. Tudo indica que sim. Não está definido ainda qual é o prazo, qual vacina vai ser, mas isso está praticamente certo que todo mundo vai ter que fazer esse reforço vacinal. E a Covid vai ser mais uma doença. Então, muito em breve, eu creio que as crianças também serão beneficiadas com essa arma tão importante. Perfeito, doutor Fernando. Ou seja, Covid, nós vamos ter que aprender a conviver com essa doença, né? Então, que a gente já comece a aprender, aliás, já é em tempo, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigado, viu? Edson, eu volto com você. Perfeito, Alain. Em palavras importantes, doutor Fernando, queria cumprimentá-lo, ele está me ouvindo, inclusive. Doutor Fernando, a gente está trazendo esse dado importantíssimo da internação de idosos, uma redução de 42% na internação. Como o senhor falou, mais de 80% dos idosos vacinados não tiveram Covid. A gente sabe que as vacinas, mesmo quem toma a vacina, pode ter contato com o vírus. Por isso que é importante manter todos os cuidados. Qual o recado que o senhor dá para aquele, não só o idoso, eu vou falar do idoso porque eu conheço alguns idosos que não tomaram ainda a vacina, por medo. Não tomaram por medo ou por alguma questão ideológica, vamos dizer assim. Qual o recado que o senhor dá para essas pessoas que já poderiam ter tomado a vacina e até agora não tomaram? Bom, o recado é: vacine-se sem demora, certo? A vacinação, de uma maneira geral, não só a vacina de Covid, todas as vacinas, são a grande arma que a medicina dispõe para controlar doenças importantes que podem causar sequelas graves e mortes. E o mais importante, a doença é sempre pior do que qualquer vacina que você possa tomar, certo? Vacina boa é vacina no braço, que você já tomou e ela já está agindo. Essa é a vacina boa, certo? Não tenha medo de se vacinar.
Todas as vacinas que foram liberadas para uso aqui no Brasil são vacinas seguras, que foram testadas adequadamente, que têm o seu efeito comprovado e que têm um perfil de segurança suficiente para serem liberadas. A Anvisa é um órgão muito criterioso. Se a Anvisa liberou a vacina, é porque a vacina é boa. E a vacina evita mortes e evita a forma grave da doença, certo? A vacinação, a decisão de se vacinar não é uma decisão individual. É uma decisão coletiva, porque quando eu deixo de me vacinar, eu não estou pondo em risco a minha vida só. Eu estou pondo em risco a minha vida e a vida das pessoas que me cercam, as pessoas que moram comigo, a minha família, meus colegas de trabalho, meus colegas de escola ou de clube, de associação, de igreja, todos. Então, a ideia é vacine-se, sem medo, sem medo. A vacinação é a grande arma que a gente dispõe para controlar essa doença. E é só com a vacina, e os dados já estão mostrando isso claramente, só a vacina é que vai conseguir controlar essa epidemia para que a gente possa voltar à nossa vida normal.